confiado a Paulo o evangelho universal para circuncisos e incircuncisos. Entendeu, menina? Aí, quem queira saber sobre isso, né? Porque existe dois evangelhos. Aquele que foi edificado em Pedro, né? Pedro, né? Tu és Petrus, em ti edificarei a minha igreja. Estava falando qual era a igreja. Jesus era judeu, então estava edificando a igreja dos circuncisos. Por acaso hoje tem alguém que circuncida? Entendeu? Preste atenção. Jesus circuncidou, que ele fazia parte. Entendeu? Então hoje eles pegam muitas coisas da lei, traz para a nossa realidade, mas circuncidar ninguém quer, né? Preste atenção. Então nós temos que entender esta visão, entendeu? Preste atenção. Então, para finalizar a nova aliança, né? Nós lemos que a nova aliança, na verdade, foi estabelecida tempos, né? Desde o tempo de Jeremias, né? E o que foi falar dessa nova aliança trouxe para eles que a nova aliança não seria como a dos pais, não seria de templos feitos por mãos. Eu não vou ler agora, mas é só vocês anotarem, depois ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templos feitos por mãos. Quando Jesus estava com os discípulos, ele disse: eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Então foi o homem que estabeleceu casas, né? Através desde o tempo de Constantino, entendeu? Porque ali o povo ia adorar, né? Os matos, entendeu? Não sei o que, mas ele precisava do povo para trabalhar para eles, entendeu? Aí fez uma aliança, e quem fez aliança e quem renova a aliança é homem com homem, entendeu? Presta atenção, senão Deus não é soberano. Nisso não tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, eu também, entendeu? De vestir uma roupa, né? Que livre-arbítrio é poder de decisão. Então nisso a gente tem poder de decisão. Decidir o que vamos vestir, o que vamos comer. Mas quando se trata das coisas de Deus, não tem livre-arbítrio. Deus é soberano. Ele é todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele faz todas as coisas. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delonga, vamos estar falando, né, sobre o capítulo 16 de 1 Coríntios. Porque o primeiro capítulo de 1 Coríntios até o último capítulo, que é o 16, é Paulo exortando, né? É Paulo exortando assim, o povo, os coríntios, pelas coisas erradas, né? Porque naquele tempo se formava a igreja não é o que nós conhecemos hoje, mas eram as reuniões, né? As reuniões de pessoas, eram pessoas nas casas que ali ficavam se reunindo para poder aprender a palavra. E naquele tempo, né, Paulo estava tentando que eles compreendessem o quê? A aliança da graça, não é verdade? Mas ainda o templo estava o quê? De pé. Então, preste atenção. Então, eles ainda estavam no costumes, no entendimento, né? Daquele ensino do templo, né? Daqueles dogmas, daquelas regras do templo de Jerusalém, né? Verdade? Preste atenção. Vamos lembrar que Jesus ali ensinando ali para a mulher, aquela mulher samaritana, ele disse: mulher, haverá tempos que você não vai adorar nem no monte, nem aqui, nem acolá, não é lugar, né? Mas é em espírito e em verdade. Só que, não generalizando, né? Aí muitos só lê,
mas não se esquece de adotar realmente esta prática. Não há lugares específicos, né, para adorar. Não é verdade? Presta atenção, depois da cruz. Presta atenção, hein? Então, aqui em 1 Coríntios 16, que é a nossa aula hoje, vamos entender algumas coisas. Eu escrevi aqui assim, ó, Paulo exorta aos coríntios a viver de modo digno. Eles estavam entrando na visão da graça, mas ainda vigorava o regime do templo físico, né, Jerusalém. Então ainda não tinha sido derrubado, o templo de Jerusalém ainda não tinha sido derrubado, né? E Jesus profetizou, não vai ficar pedra sobre pedra, mas ainda não tinha sido ainda derrubado, só foi derrubado no ano 70, né? DC, o único apóstolo que estava vivo, né? Que viu esta época do templo derrubado, né? Da profecia de Jesus se cumprir, foi João, né? João Marcos, né? Já falamos sobre isso, já entendemos que João é o mesmo Marcos. Presta atenção. Então, antes mesmo de Constantino, vamos prestar atenção, antes mesmo de Constantino decretar que o primeiro dia da semana, né, seria o dia do Senhor, porque foi Constantino que decretou, né, fez um estatuto, domingo é dia do Senhor, porque falava-se primeiro dia, e ele batizou com o nome Domingo, por causa do Domiciliano, né, o imperador. Presta atenção. Então, tudo esses costumes vêm do Império Romano, vêm da igreja mãe, né, lá apenas os protestantes apenas, né, eles vêm assim mudando alguma coisa, alguns títulos, mas é a mesma coisa. A igreja mãe vem lá do Império Romano, verdade? Presta atenção, hein? Vem do Império Romano. Então, nós temos que entender que Paulo, ele estava exortando ali os coríntios. Então, como falamos, o dia do Senhor, né, que era o primeiro dia, passou a ser domingo por causa de Domiciliano. E Constantino decretou em 7 de março do ano 321 que domingo, o primeiro dia, seria o dia do Senhor, né? Ali foi uma regra terrena. Presta atenção. Mas mesmo antes de Constantino decretar, que isso foi nos anos 300 e pouco, né? Lá no tempo de Paulo morreu no ano 67. Ele nem chegou a ver, né, a transição, ele não chegou a ver o dia do juízo, né, que foi assim, ser cumprido aquilo que Jesus falou, que o templo de Jerusalém não ia ficar pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70, né, porque o filho do homem, Tito, filho de Vespasiano, né, entrou ali e cumpriu a profecia que de Jesus, derrubou o templo, né, ali, porque sabemos que eles já vinham sofrendo, né? Morreram muitos judeus, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, né? Se convertendo porque era o povo do caminho, assim que se chamava. Então, eles quando começaram a querer entrar na visão, né, de Jesus Cristo, foram mortos, né? Foi uma judiação. Eles jogavam eles para leões, né? Faziam brincadeiras, deixavam os leões com fome, jogavam os judeus para aqueles que iam se convertendo. Era uma guerra, virou um caos, né? Quando você lê, eu recomendo, né, assim, a história dos Hebreus, né, de Flávio Joséfo, você ali entende tudo. Entende? Então todo mundo sabe da história de Nero, né, que botou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos. Então é um sofrimento até chegar o dia mesmo da derrubada do templo, porque era preciso o templo físico ser derrubado para se cumprir aquilo que Jesus falou. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque Jesus falou para a mulher samaritana, né? Há dias que vocês não vão precisar adorar nem no monte, nem aqui, nem em Samaria, não. Vocês não terão lugares, vocês apenas vão me adorar em espírito e em verdade.
vai ser em qualquer lugar, né? Vai ser em qualquer dia, qualquer hora, entendeu? Não há lugar, porque naquele tempo eles tinham os costumes, né? Costumes do templo, de adorar no templo, não é verdade? Preste atenção. E depois que acabou, né, o templo foi derrubado e ali teve a Nova Jerusalém, né, que você encontra esta passagem em Apocalipse, capítulo 21 todo, né, capítulo 22 todo, porque João é do tempo de Jesus, né? Então João, né, ali o anjo apareceu a João e falou para ele, se revelou. Nós tivemos essa semana a história, né? Tivemos essa semana a história de João, né? Que é o João Marcos. Então ele é o único que ali foi incumbido de passar o evangelho dessa transição do Filho do Homem para o Filho de Deus. Presta atenção, hein? Então nós vamos compreender por algumas coisinhas, né? Então vamos ler os conselhos de Paulo, que está no capítulo 16, que é o nosso capítulo, né? 16, no versículo 13 ao 16. Os conselhos de Paulo para eles, né? Para os coríntios, entendeu? Porque eles faziam tudo errado, né? Nós gravamos todos os capítulos, né? É só rever, desde o lado do capítulo 1. Repito, não gravei ainda o capítulo 15, porque ele é muito especial. Eu pulei e vim para o último, 16. Então aqui, no versículo 13, diz assim, olha, os conselhos de Paulo. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé. Porque ele pregava ali, né? Estava trazendo que a visão, Paulo estava trazendo a visão de Jesus Cristo, do ressurreto. Foi com o ressurreto que Paulo encontrou, né? Nós lemos, é só você anotar, depois ir a Atos 22, do 6 ao 9, né? Paulo encontrou com a luz, né? Que era o Nazareno. Ele falou, eu sou o Nazareno, mas ele não era o filho do homem, entende? Não era o filho do homem. Então, Paulo ali estava levando uma situação para eles que eles não conheciam, né? Eles não conheciam, eles eram igual Tomé, né? Só conhecia aquilo que eles viam, né? Preste atenção. Então, aí só fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor, né? E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estéfano são as principais da Acaia, e eles, presta atenção, e eles agraram, e eles consagraram o serviço dos santos, daqueles que foram separados para ali o serviço, né? Da igreja. A igreja naquele tempo, repito, eram pessoas, né? Que as pessoas que se reuniam. Presta atenção. Entendeu? E o serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador, né? E obreiro. Então, uns têm que cooperar com o outro, porque a obra cresce quando há unidade, né? Quando há união, comunhão. Comunhão quer dizer comunhão, na mesma visão. Se um falar uma coisa, o outro falar outra, né? Se um ir para um lado e ir para o outro, não é evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio pregar, veio trazer o que é unidade, né? É só vocês ler, estudar lá em Efésios, capítulo 4 todo, né? Ele veio trazer a unidade da igreja, repito, não é a igreja, a batista, a assembleia, não é esta unidade. A unidade da igreja é pessoas. Presta atenção, hein? Então, vamos prestar atenção e entender. Aí ele diz assim, ó, alegro-me com a vinda de Estéfano, de Fortuno, de Acaio, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque naquele tempo, né, ali existia o quê? A igreja que Jesus, né, que Jesus
pregou, né? É só vocês ir lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que vai entender que a religião de Deus é assistência, né? É assistir às necessidades uns dos outros. Não é verdade? Está escrito lá. A religião de Deus é isso. Não é a religião que nós conhecemos hoje, né? Então ele falou, entendeu? Vocês prestem atenção, porque ele estava exortando os coríntios, porque os coríntios estavam egoístas. Se vocês voltarem a estudar Deus do primeiro capítulo, vão entender isso, né? Por isso que é necessário eu fazer outro vídeo para pincelar 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 15, para a gente finalizar, entender, né? Entender o raciocínio do que Paulo estava exortando eles, do que serve para nós, para a nossa realidade hoje, né? Preste atenção. Nós temos que lembrar que a nova aliança que Jesus trouxe, ela já tinha sido profetizada, né? Através de Jeremias. Hebreus 1:1 diz o quê? No passado, Deus falou, né, na terra, né, com a humanidade, de muitas maneiras, não é verdade? E diz que no passado falou através dos profetas. É no passado, hoje não, entendeu? Depois de Jesus não, porque isso os profetas, a lei e os profetas profetizaram até João. Vocês compreendem, né? Está escrito. Então, falar através de profeta foi até João. Então, no passado, Deus falava através dos profetas, né? Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, né? Eu já te conheci, foi eu que te designei, né? Presta atenção, a ser profeta. Então, Jeremias não estava falando para ele mesmo, né? Deus falava através dos profetas. Então, aqui em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 em diante, vocês vão encontrar o quê? Ó, firmada nova aliança, o quê? Com Israel, né? Naquele tempo lá, nós sabemos que Jesus de Nazaré, ele veio o quê? Para Israel, não é isso? Mateus 15, 24, aquela mulher da migalha do pão, Jesus falou, eu vim somente para Israel. E se você ler também todo Ezequiel, né? Filho do homem, põe-te aí em pé e falaria contigo. Então, nós vamos ver ali toda a incumbência que foi dada ao Filho do Homem, né? Ser o atalaia verdadeiro, né? Atalaia verdadeiro para trazer o resiliente, que é o Filho de Deus, né? É só você ler ali no capítulo de Ezequiel, capítulo 1, vai ver toda a aparência do resiliente, que é aquele que recebeu a incumbência, né? Ele falou, eu me pus em espírito, assim também como lá no Apocalipse, né? Quando ele recebeu aquela incumbência do anjo, ali João falou que eu estava em espírito. Presta atenção, hein? É muito importante esses detalhes. Então ali no livro de Ezequiel você vê toda a incumbência. Todo mundo conhece a passagem, né, que todo mundo fala, Ezequiel 37, né, dos ossos secos, né? Ezequiel profetiza, mas não era o Ezequiel homem terreno, ali estava falando com o resiliente que iria ser, né? Jesus de Nazaré. Estava falando, entendeu? Presta atenção, é coisa minuciosa, que quem é espírito compreende as coisas do espírito, né? Quem é carne, né? Não consegue alcançar essas loucuras, né? Que acham que é loucura, porque não compreendem. Mas é fácil de compreender. É só você ler toda a incumbência lá em Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé aí, toda a incumbência que foi dada a Ezequiel. Você vai ver que toda aquela incumbência que foi dada a Ezequiel, quem cumpriu foi quem? Jesus, o Jesus de Nazaré. Então, filho do homem, entendeu? Me preste atenção. Era costume daquele povo falar filho do homem. Entende? Preste atenção. Então não é necessariamente quando você vê, por exemplo, no livro de Mateus, que quando vier o filho do homem, não está falando às vezes de Jesus de Nazaré. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Mateus 16, versículo 28. Né? Ali o próprio Jesus está falando, alguns que estão aqui comigo não vão enfrentar a morte até que vejam o Filho do Homem vir. O próprio Jesus está falando do Filho do Homem, Tito,
entendeu? Aquele que ia vir para destruir, para poder concluir a profecia dele, né? Porque ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tá entendendo? É fácil, hein? Presta atenção. Então, aqui em Jeremias 31, vou ler um pedacinho para vocês entenderem. Vocês anotam aí e lê todo, né? Aqui diz assim, ó, capítulo 31, versículo 31 também, ó. Eis aí vem dias, olha bem, isso aí no tempo de Jeremias, já estava falando da graça, ó. Eis aí vem dias, o Senhor firmarei nova aliança, né, com a casa de Israel e com a casa o quê? De Judá. Presta atenção, menino, deixa eu... Então, ele está aqui profetizando, firmará o quê? A nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que ele falou assim? Vou explicar. Porque no Reino Unido, o reino estabelecido, né, que veio lá, né, de Jacó, né, presta atenção, o reino era unido, né? Então teve 3 reis, Saul, né, presta atenção, Davi e Salomão, filho de Davi. Então o que acontece? Depois da morte de Salomão, os filhos dividiu o reino. O reino não ficou mais unido, né? Então ficou o reino do norte e reino do sul. O reino do norte era Israel, com 10 tribos. E o reino do sul, né? Presta atenção, Judá, com 2 tribos. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então 10 com 2 é 12, não é isso? Presta atenção agora no detalhe. Por que completou 12 tribos, né? Porque se completou com os parentes do quê? De José, né? Foi Benjamim, enfim. O que eu quero dizer é que essas 12 tribos tinha uma fora. Então uma completou 12 tribos. Porque a única que não recebeu terra foi a terra, o quê? Foi o pessoal da onde? Todo mundo sabe, de Levi. Então, porque eles seriam o sacerdócio, né? O sacerdócio santo, aqueles que estavam ali, né? Para ser o sacerdócio santo, que estava ali na casa do tesouro, aqueles que eles pagavam o dízimo, né? Pagavam o dízimo, tinha que pagar o dízimo, era o quê? O pessoal, o sacerdócio lá de Levi, né? Mas quando Jesus veio, claro, mudou tudo isso, né? Jesus veio e cumpriu aquilo tudo, né? Sabemos disso. Isso aí, esse entendimento você acha se ler Hebreus 7, né? Ali a partir do versículo 11, que ele fala assim, se mudou-se o sacerdócio. Por quê? Porque Jesus, ele não veio na linhagem de Levi. Jesus veio da linhagem de Judá. Entendeu, amigo? Presta atenção, isso é outro vídeo e tal. Então ele diz assim, ó. Eis aí vem dias o Senhor e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Entendeu? Então não era a aliança da lei. Seria uma nova aliança, a aliança da graça. E quando ele firmou, né, na cruz, ele está consumado, ele firmou a aliança eterna. Então foi Deus que firmou essa aliança, entendeu? O homem não renova, né? Às vezes eu vejo pessoas falar que renovando a aliança com Deus. Como que vai renovar a aliança com Deus? Então Deus não é soberano, né? Foi ele que renovou a aliança com Israel. Sabemos da história que depois da cruz, né, nós fomos enxertados no amor de Cristo, não é verdade? Que aí não era só para judeus, gregos, brasileiros, inglês, entendeu? Mas no amor. Porque na obra era só Israel, né? Presta atenção, hein? Lembra Mateus 10, versículo 5, quando Jesus mandou os discípulos ali pregar, né? Anunciar que o Messias, o Messias está aqui. Chegou, assim, entendeu? Já está aqui. Assim como ele falou para a mulher samaritana, só ir lá, em João 4, ali no versículo 24, por ali. Entende?
Ele disse, já chegou, já cheguei. Então ele mandou anunciar. O evangelho era Jesus. Então anuncia, vai e anuncia. Hoje em dia tem muitos evangélicos entendeu? Que pregam. O evangelho era aquele, o verbo revelado, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou ali entre os judeus. Entendeu? Então, em Mateus 10,5, quando ele mandou, né, anunciar, ele falou, vocês vão somente à casa de Israel. Entendeu? A casa de Israel, porque eles estavam perdidos. Por quê? Porque quando eu falei, a parte das 10 tribos do reino de Israel, o que eles fizeram? Eles não vinham adorar no Reino do Sul, né? Porque a casa do tesouro ficou no Reino do Sul. Jerusalém ficou ali, né? O Reino do Norte, Israel, eles fizeram outros templos para eles, entendeu? Lá, acho que é Jeroboão ou Roboão, um negócio assim, entendeu? Que um você que é Roboão e o outro é Jeroboão, entendeu? Então fez outros templos para poder eles não ir para Jerusalém. Então esses eram as ovelhas perdidas da casa do pai, entendeu? Tá entendendo o mistério? Porque Jerusalém era a casa do pai naquele tempo. Mas Israel estava indo adorar, né, nos templos feitos por mãos. Nos templos feitos por mãos, entendeu? Então, as pessoas têm que entender, ler e entender, fazer, não só ler e passar pela leitura e não compreender, não entrar para si, entende? A pessoa tem que compreender. Então, aqui já em Jeremias, ele já estava falando da nova aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quais dias? Né? Olha bem que Jeremias, Jesus ainda não tinha vindo. Então depois daqueles dias, quais dias? Depois da revelação do Messias, de Jesus de Nazaré, aqueles dias, entende? Que Jesus foi, sofreu, viveu com eles, né? Entendeu? E disse, está consumado na cruz. Então depois daqueles dias, diz o Senhor, né? Do Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, na mente. Então Deus dessa profecia, desse tempo de Jeremias, já havia falado sobre isso, que falaria o que? Na nossa mente. E quando Jesus veio, ele se revelou, e pelo Espírito Santo, depois da cruz, nós somos iluminados, entende? Nós somos iluminados, né? Vocês já ouviram dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, no tempo passado da lei era a letra, não é verdade? Presta atenção, hein? Porque era assim que os fariseus, os saduceus, eles viviam, né? Eles viviam daquela formalidade. Uns pela escrita, outros era pela fala, falava. Entendeu? Presta atenção. Os fariseus acreditavam na ressurreição, por exemplo, né? Os saduceus já não acreditavam na ressurreição. Então, havia uma divergência, então tinham que chegar a um denominador comum. Então, eles assim, ó, na mente lhes escreverei as minhas leis. Confiado a Paulo, o Evangelho Universal, para circuncisos e incircuncisos. Entendeu, menina? Aí, quem queira saber sobre isso, né? Porque existe 2 evangelhos. Aquele que foi edificado em Pedro, né? Pedro, né? Tu és Petros, em ti edificarei a minha igreja. Estava falando qual era a igreja. Jesus era judeu, então estava edificando a igreja dos circuncisos. Por acaso hoje tem alguém que circuncida? Entendeu? Preste atenção. Jesus circuncidou, porque ele fazia parte. Entendeu? Então hoje eles pegam muitas coisas da lei, traz para a nossa realidade, mas circuncidar ninguém quer, né? Preste atenção. Então nós temos que entender esta visão, entendeu? Preste atenção.
Então, para finalizar a nova aliança, né, nós lemos que a nova aliança, na verdade, foi estabelecida tempos, né, desde o tempo de Jeremias, né? E o que foi falar dessa nova aliança trouxe para eles que a nova aliança não seria como a dos pais, não seria de templos feitos por mãos. Eu não vou ler agora, mas é só vocês anotarem, depois ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templos feitos por mãos. Quando Jesus estava com os discípulos, ele disse: eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Então foi o homem que estabeleceu casas, né, através desde o tempo de Constantino, entendeu? Porque ali o povo ia adorar, né, os matos, entendeu? Não sei o que, mas ele precisava do povo para trabalhar para eles, entendeu? Aí fez uma aliança, e quem fez aliança e quem renova a aliança é homem com homem, entendeu? Presta atenção, senão Deus não é soberano. Nisso não tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, eu também, entendeu? De vestir uma roupa, né? Que livre-arbítrio é poder de decisão. Então nisso a gente tem poder de decisão. Decidir o que vamos vestir, o que vamos comer. Mas quando se trata das coisas de Deus, não tem livre-arbítrio. Deus é soberano. Ele é todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele faz todas as coisas. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Então, vamos compartilhar nossos vídeos, né, do YouTube. Vamos se inscrever no nosso canal. Entende? Vamos compartilhar, vamos curtir, né? Vai aí, ó, não custa nada agora, curte. Vamos curtir os nossos vídeos. Vamos compartilhar, vamos comentar os nossos vídeos. Vamos compartilhar. Precisamos compartilhar, interagir. Me fale algo novo, nós precisamos, né? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. É igual aqueles dois do caminho de Emaú, né? Estavam andando ali com Jesus, mas não estavam reconhecendo Jesus. Assim muitos estão hoje. Só ali quando sentou ali na mesa, ali com Jesus, que Jesus, né, com atitude mostrou ali o partir do pão ali, aí eles compreenderam, reconheceram no partir do pão, que foi isso que Jesus falou. No partir do pão vocês tenham comunhão. Jesus falou: eu sou o pão da vida. E quando Jesus partiu o pão, ele é o pão da vida. Aí eles, nossa, não ardeu em você, no seu coração, quando a gente vinha, entendeu? Conversando com ele. É assim. Então, entenda que nossa realidade, vivemos na graça, que Deus, ele é soberano. Nós não renovamos a aliança com Deus. Ele fez a aliança eterna. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós vamos ficar por aqui. E que vocês leiam todo o capítulo direitinho, né? O capítulo 16, né? Para poder compreender, né? Essa conclusão de Paulo, né? Que é uma oferta para os cristãos da Judéia. O capítulo 16 de 1 Coríntios é uma oferta de Paulo, né, para os cristãos da Judéia, fazer eles compreender. Então, finalizando aqui 1 Coríntios 16, versículo 5, ele diz assim, ó: irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia, e bem pode ser que eu me demore. Ele já ali se despedindo, ou mesmo passe, né, ali, me passe ali em caminho que nas viagens. Ele vai falando, 7,
Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, né? Paulo tinha cuidado com eles. Então a gente não precisa ficar distante, mas nós temos hoje, né, esta ferramenta que é a internet, e podemos estar reunidos para falar da palavra de Deus. Entendeu, menino? Então, no versículo 1 ele diz assim, ó: quanto à colheita para os santos, entendeu? Porque eles, né, faziam colheita para os santos, para aqueles. Paulo, ele pegava as ofertas para poder, né, elevar para os necessitados, porque a igreja de Deus era para o quê? Para assistir os necessitados. Entendeu, menino? Não era o necessitado que assistia a igreja, era o contrário, né? Tiago 1, versículo 26 e 27. Entendeu, menino? Vamos ficar por aqui, né? Vamos nesta compreensão que nós, e espero que tenhamos falado de uma forma que vocês tenham compreendido, entendeu? E vamos passar para frente, vamos passar os nossos vídeos para frente, entendeu, menino? Preste atenção. Um beijo no coração, deixa eu olhar aqui um pouquinho. Edeli Silva, um beijo, meu amor, um beijo. Lindo, Jesus no céu, isso, entendeu? Um beijo no coração, né? Hoje aqui no Rio de Janeiro tá um sol para cada um, menina, e tá correndo, entendeu? Graças a Deus por isso, dentro da graça tudo, entendeu? Beijo no coração e vamos continuar compartilhando, não vamos ficar só para nós, né? Porque tesouro de Deus é para nós compartilharmos, né? É para nós nos ajustar, e a comunhão tem que ser assim, no amor de Deus, falar, vamos ver, vamos para frente, o tempo está correndo, ó, entendeu? Todo mundo está percebendo isso, está correndo, então vamos correr também no tempo, né? Viver a vida que Deus preparou para nós, mas vamos compartilhar a palavra, vamos entender a palavra, que estamos num momento de transição, né? Outra transição, naquele tempo que Jesus veio, era um tempo de transição, estava trazendo ali um outro entendimento para aquele povo, e hoje nós estamos vivendo esse tempo. Deus daquela de 2019, que nós começamos uma era de transformação. O povo precisa ter um culto racional, parar com o culto de oba-oba e ter entendimento no mundo espiritual, viver, entendeu? Compreender, entende? Então nós temos que entender que temos que sair, parar, dar um tempo, que esse negócio de tradição, costumes, terrenos, regras, entende? Jesus disse, não tem onde reclinar a cabeça, entendeu? Presta atenção, hein? Então nós temos que entender isso. Deus não habita, né, em templos feitos por mãos. Lá em João 5, a partir do versículo 39, está escrito, ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém, com estatuto, nem com pessoas, nem com isso, não. Ele é Deus. Não há outro. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, beijo no coração. Beijo no coração. Vamos ver o vídeo do início ao fim. Vamos compreender. Né? Outra hora eu vou começar de novo a falar. Vou fazer outro vídeo para entender melhor sobre aquela... Quem viu, né? O vídeo que eu falei sobre o DNA, né? Sobre a mudança do DNA. Então, olha, aí nós estamos numa transição, entendeu? Alguém fala fim dos tempos, outro fala isso é um momento exatamente de ajuste, tem que se ajustar, entendeu? Porque, vou falar rapidinho para terminar, entendeu? Aqueles DNA que não tem nada a ver mesmo, entendeu? Presta atenção, mano, assim, rapidinho para você entender mais ou menos, entendeu? Tá vindo aí, ó. Entendeu? Um final, vai todo mundo, entendeu? Não passou de ano, vai regredir, entendeu? Presta atenção. Assim, vou falar numa linguagem assim, mais ou menos para tu entender. É como se viesse uma nave, e ó, vai sugar todas essas almas que não passa de ano, que não tá nem aí, entendeu?
não quis aprender, não quis ir para frente. O DNA, entendeu? Tá aí da 000, entendeu? Então vai ser levado, entendeu? Para um outro lugar, para um outro outro mundo que vai sofrer de novo, entende? É como se você tivesse estudado, você fica toda a vida na escola, você não passa de ano, aí vão te pegar, vão levar para um lugar sofrido que você vai começar tudo de novo, do início, entendeu? Mas de uma forma que de sofrimento, entende? Então quem está ligado que nós somos espírito no corpo e não corpo com espírito, entendeu? Quem está ligado nesse DNA, entendeu? Presta atenção. Então vamos nos ajustar, porque a palavra de Deus diz assim: há um só povo para um só Deus. Entendeu, menina? Presta atenção, hein? Então, beijo no coração, Beijo no coração, vamos ficar por aqui na visão. Se inscreva, deixe seu like.